também falar do mestre Jesus, trazer a mensagem do Evangelho, que você possa levar também a nossa energia, de Teresa de Ávila, para onde você passar, e a doutrina é uma doutrina belíssima. Então, quem tem dom de passar isso adiante é maravilhoso, né? Então, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? É que a minha voz não tem uma tonalidade muito alta, então vou me esforçar para atender a vocês. O estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e trata de 3 parábolas, né? Que são todas pertencentes ao capítulo 10. É o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a praga no olho, e não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. E vou, depois de falar desses 3, vou conversar um pouquinho sobre um trecho desse livro aqui, Trilhas da Libertação, do Divaldo, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Então, aqui eu vou me reacostumar, tá? Porque no Francisco Paulo, que é da onde eu vier, tinha que falar, me apresentar. Eu sempre esqueço essa parte. Me chamo Rodrigo Leonardo, eu venho do Francisco Paulo, que fica na Conselheirozinha, lá na Praça Sanspena. Eu sou engenheiro, e é isso. Eu não preciso ficar na parte profissional, sou engenheiro. É basicamente isso. Mas lá me acostumei a falar com os microfones, então fico com uma mão travada, aí já fico com a mão mais livre. Aí vocês vão ver que eu vou provavelmente reger vocês, que eu vou falar com a mão que eu fico mexendo, né? Vocês se acostumem. Então, vamos lá ao assunto. Sacrifício mais agradável a Deus. Esse trecho, né, essa passagem, não preciso ler para vocês, depois vocês chegam em casa e dêem uma lida, que são passagens curtas. Basicamente elas tratam sobre o ressentimento, essa aqui. E o ressentimento, como vocês podem desfragmentar a palavra, ressentir. Eu vi uma palestra, não sei se vocês já ouviram, que é Pílulas do Evangelho, que é Ricardo alguma coisa, eu não guardo os nomes dele. E ele fala num trecho, né, numa das pílulas, ele fala que tem uma pesquisa de uma neurocientista que ele viu, que dizia, quando a gente sente uma dor, por exemplo, estou andando, dou uma torrada e sinto o dano, meu corpo reage a esse dano. E esse dano normalmente demora de 90 a 120 segundos. Nosso corpo gera essa reação. Isso vale um dano físico, um dano emocional, quando você está brigando com alguém e a pessoa te diz impropérios e você sente esse impacto. E normalmente isso demora o quê? Gera uma emoção, um sentimento, uma sensação durante 120 segundos no máximo. Ou seja, o que vem depois é uma escolha que a gente faz. 120 segundos é biológico, você não tem como fugir. Bateu? Vem. Alguém te agrediu? Vem. Você está triste? Vai vir. As emoções vão vir 120 segundos. Passou disso, você escolhe ficar ou não com aquela sensação, com aquela ação perpetuando dentro da sua mente o seu corpo físico. Vamos lembrar que o nosso corpo físico ele funciona por células. Essas células têm átomos. Esses átomos geram energia. Os elétrons mudam de posição, ou seja, o nosso pensamento, que é plasmado, que é energia, atua sobre os nossos átomos. E esses átomos representam o nosso corpo inteiro. Ou seja, se eu estou parado aqui, eu estou parado visualmente para vocês, mas meus átomos estão se movendo, os elétrons estão se movendo. Só que essa movimentação vai depender, ou seja, a forma que eu vou deixar no meu corpo, essa inércia, vai depender de cada um, a forma que eu vivo a vida, a forma que eu vejo o que os outros estão, como eu reajo, como os outros estão me tratando. Isso vai depender de se você tem uma religião ou não. Tá? Não estou dizendo que a pessoa ser ateu ou ateia vai classificar se ela vai ser bom ou ruim, não é assim que funciona. Mas você tem uma religião, você consegue, como que eu posso dizer, policiar mais os seus pensamentos, você consegue também vivenciar as coisas, os reveses da vida com mais ressignificação, com mais você, olha, ok, está acontecendo isso, mas eu tenho que fazer um movimento para superar isso. Aí cada um vai ser no emprego, relacionamento afetivo, dinheiro, às vezes na conduta sexual.
Porque até o próprio Ricardo, ele responde perguntas. Eu lembro uma vez que ficou bem claro assim para mim, que uma moça falava, eu tenho noção que eu sou muito bonita. Ela fazia um questionamento a ele. E ela sabe que ela sofre muito, ela sabia que ela sofria muito assédio das pessoas, dos homens, querendo ter relações com ela. Mas ela sabia, ela sentia no íntimo dela que ceder àqueles impulsos era ruim. Porque ela tinha certeza, ela sabia disso, ou seja, ela sabia da beleza dela, física e espiritual, porque a beleza é engraçada, as pessoas associam a beleza física só que é associado, beleza física é a moral da pessoa. Aí você faz a beleza real da pessoa, que só o físico você fala, a pessoa abre a boca e, né, 5 minutos depois você já fala, ok, essa pessoa aí não tem nada a acrescentar à minha vida. E ela questionava ele como que ela podia lidar com aquilo. E aí ele foi, né, nas explicações, falando das inúmeras possibilidades dela estar passando por isso. Uma das possibilidades foi o abuso do sexo em uma existência anterior, ou outras existências. E agora ela veio nessa situação para ela puxar o freio de mão. Não é para ela não vivenciar isso, que faz parte. Mas é para ela vivenciar de uma forma mais equilibrada. Não é para ela ceder aos impulsos, porque é muito mais fácil descer do que subir. Você pensa uma ladeira, você coloca a pedra, você solta, ela vai, moleza. Agora você levar a pedra ao topo, exige o quê? Um esforço. É a mesma coisa com a gente na vida. Exige um esforço para a gente empurrar. É como se a gente estivesse realmente empurrando uma pedra a vida inteira, aquele que realmente escolheu fazer algo de melhor nessa encarnação e não simplesmente seguir o fluxo. Infelizmente, nós, espíritas e outras pessoas que estão em outras religiões, e também pessoas que não têm religião, mas estão focadas no bem, elas sabem que elas não podem seguir o fluxo, elas têm que ir contra o fluxo. Infelizmente, ainda a gente vai contra o fluxo. É visto como bobo, como preguiçoso, às vezes, como tolo, como infantil, e por aí vai. Mas é um caminho que a gente tem que trilhar. Que nós vamos encontrando pessoas que vão nos apoiando, às vezes são nossos familiares, às vezes são amigos do centro espírita, e por aí vai. A gente consegue ir avançando, uns nos empurrando aos outros. Agora, voltando ao ressentir. Se a gente fica ressentido, o nosso cérebro, esqueci de falar uma coisa, o nosso cérebro não consegue distinguir. Por exemplo, eu passei por uma coisa há 10 anos, e aquilo me machucou. Se eu pensar hoje, e der asas ao meu pensamento, eu vou sentir a mesma coisa que eu senti há 10 anos. Eu posso fazer isso durante 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ou seja, o meu corpo vai sentir, como se eu estivesse sofrendo a mesma coisa que me fizeram há 10 anos atrás. Faz sentido a gente ficar fazendo isso com a gente? Faz sentido a gente permitir que uma ação pretérita feita para o outro, através da ignorância do outro, dite nosso futuro? Não faz. A gente tem que policiar. Exige o esforço? Exige. É muito mais fácil você se vingar do que você fazer algo diferente. É muito mais fácil você culpar o outro pelo que ele fez, ou culpar uma situação dos seus pais, o pedido, papagaio, o que for, a Deus, do que tomar aquilo para você e falar, ok, o que eu posso fazer com isso para avançar, para mudar meu padrão vibratório, porque esse ressentir muitas vezes vai gerar doenças, pode não gerar doenças naquele momento. Vou dar um exemplo pessoal. Se eu fico magoado com alguma coisa, muitas das vezes, ainda mais se for em alguma coisa de discussão, muitas das vezes em 10, 15 minutos minha garganta já foi para o espaço. E aí começa a ficar aquele arranhadinho vai ficar com uma voz rouca, da voz rouca vem uma gripe. Ou seja, eu ainda estou nesse nível, que minhas emoções atacam o meu próprio corpo se essas emoções forem negativas. Mas só completando o que você está falando, já existe, já está comprovado, a nossa célula se renova de 6 meses. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que passa um momento, recebe uma notícia que está com câncer, e se está no processo depressivo, ela vai embora, porque em 6 meses, como você acabou de explicar ainda há pouco, falou dos átomos, as células são as mesmas coisas. Então, como ela não se renova, elas não vão vir fortes. E aí você, em cima de tudo que você está falando, você acaba prejudicando, diminuindo a sua imunidade. E aí, por falta de fé e de acreditar que você pode. Isso tem outras pessoas que se salvam, outras pessoas não se salvam e as pessoas não entendem por quê. Porque a fé curou porque você acredita
nesse processo. Aí todo esse processo que acabamos de falar, de átomo, célula, essas coisas todas, nós temos um processo de renovação e fortalece a tua imunidade. Só para completar o que você falou. Obrigado. E, como você falou, vou dar um exemplo de um vizinho que eu tinha. Eu brincava com ele quando era criança, aqueles criancinhos da rua, né? Você vai na bicicleta, joga futebol, por aí vai. Só que aí cada um vai chegando na adolescência e cada um vai seguindo os seus caminhos, né? E eu lembro do meu pai falar assim, que esse rapaz era filho do porteiro, e eu não via há muito tempo. Aí perguntou ao porteiro, cadê o fulano? Aí ele falou, não sabe não, ele morreu. Aí ele, mas novo, tipo, 20 e poucos. Aí ele falou, eu explicava para ele. Ele era um rapaz muito bonito, ele ia para festas, baladas e tudo mais, e se relacionava com todo mundo. E aquilo era o que era a força motriz dele, aquilo era vamos dizer, a meta dele, ou seja, ele se sentia bem, se relacionava com várias pessoas e o que ocorreu? AIDS. Nossa. E ele não tinha nenhuma fé, nem nada, e ele, em pouco tempo, ele definhou, 6 meses. Por quê? Ele era aquilo que fazia ele ter o impulso de vida, ou seja, se sentir desejado e desejado. Logo, como ele estava com AIDS, ninguém queria se relacionar com ele. Logo, ele não se sentia desejado. E se era aquilo que mantinha ele vivo, ele não tinha mais aquilo que mantinha ele vivo. Logo, ele não tinha propósito de existir, logo, ele não conseguia fazer o corpo dele reagir para combater a doença, que hoje tem medicação, embora dificulte ainda, né? Que eu já ouvi gente dizer, até um professor de pós-graduação, que falou assim, os jovens hoje já não se preocupam mais com a AIDS porque tem medicação. Eu fiquei olhando, louco! Pode até ser que façam isso, mas é um tiro no pé. É preferível você ter uma vida saudável do que você gerar um obstáculo desnecessário. E esse rapaz, consequentemente, veio a falecer muito rápido. Porque ele não tinha, não é por não ter fé, mas ele não tinha um objetivo, não tinha um foco além do sexo, do prazer físico. E aí acabou a existência dele. Ele partiu. Então fica uma lição pra gente, que eu sou aquela pessoa que observa as coisas, até vendo filme, jogo, lendo livro, que coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, eu fico, isso aqui tem a ver, isso aqui tem a ver, isso eu posso tirar, isso eu posso pegar. Eu pelo menos tenho esse hábito de fazer isso. Então, agora vamos para a próxima parábola, que é ao argueiro e a trave do olho. Para quem não sabe, até tive que pesquisar, né, o argueiro é uma pequena partícula, quer dizer, um pozinho, uma poeirinha, o que for. E a trave não é a trave do gol, que hoje a gente conhece, mas a trave seria um poste, alguma coisa assim, e a gente pode substituir metaforicamente por uma trave do gol, ou seja, a comparação, uma poeirinha que é pequenininha e a trave que é algo grande. Aí, o que tem nisso aí? Está relacionado à forma que a gente interage com o outro, ou seja, a forma que a gente mede os erros e acertos do outro. Ou seja, eu cometo um erro, quero ser acolhido por cometer aquele meu erro. Aí a pessoa comete o mesmo erro que eu fiz e eu passo por cima da pessoa, me machuco e por aí vai. Pesos distintos. Nós temos que ser igualitários. Se eu, pelo meu erro, eu necessito ser acolhido porque eu cometi aquele erro por N motivos, o outro também deve ser acolhido. Se eu não faço isso, eu estou agindo com isso. Argueiro e a trave no olho, ou seja, eu vejo o argueiro, ou seja, um minúsculo no outro, do erro do outro, basta o outro cometer uma vírgula errada e eu sento a mão na pessoa, enquanto eu tenho uma trave no meu olho, um erro enorme, gigante, e eu não corrijo. E eu falo para o outro, não, isso aí é que eu tenho personalidade forte, e por aí vai, né? Que são desculpas que nós temos que utilizar. Eu já lidei com pessoas que basicamente eram assim, eu sei que tem pessoas que são bipolar, tem problemas, isso é natural, tem que se medicar, mas tem pessoas que subvertem essas questões de doenças que estão na parte psíquica, para dizer que eu sou bipolar como se fosse, usa como se fosse algo sacoso, e a pessoa está calma aqui do seu lado, por N motivos, você está conversando com ela e do nada ela fecha e te trata mal, de forma estúpida, do nada. Aí fala, não, é que eu tenho jeito forte. Olha, hora estou aqui, hora estou aqui, hora estou aqui, hora estou aqui. Não existe isso. Você pode dizer, mas é que eu sou mulher, aí tem, né, aquele... Ok, a gente pode relevar, mas ainda assim existe um negócio chamado autocontrole. Senão o homem também pode falar, quando chegar na andropausa, ele fala, andropausa, agora
agora eu posso. E não dá para a gente fazer essa jogada de conveniência, certo? Então, a gente tem que pegar essa régua e igualar. Nós estamos vivendo uma época que a gente pegou a nossa sociedade e fez assim, né? E sobrou uma meia dúzia aqui no meio que fica assim, tipo, eu não sou daqui e nem sou daqui, o que eu sou? Né? Que a pessoa fica perdida e tem-se um maneado de pessoas de lados distintos. Só que se você olhar, aqui eu não estou fazendo apologia política nem nada, mas faz parte da nossa jornada. Sim. Certo? E os dois lados têm que conviver. Porque, tecnicamente, se chama democracia, e democracia é aquele negócio, é a maioria, e por aí vai. A gente decide em conjunto. Eu não sou obrigado a concordar. Não sou obrigado. Mas eu sou obrigado, dentro das regras, conviver. É uma coisa muito comum que eu já disse em palestra lá no Francisco Paulo, que às vezes pegam assuntos capciosos para você falar, que são assuntos que fazem normalmente as pessoas levantar, muitas pessoas levantar, que é homossexualismo e racismo. Porque você começa a andar num terreno que é difícil você transitar, porque muitas das vezes a nossa argumentação é preconceituosa e a gente nem percebe. Muitas frases que nós dizemos são preconceituosas e a gente não percebe. E aí eu lembro que eu falei o seguinte, que embora cada um tenha a sua opção sexual, cada um tenha o seu corpo físico, sua forma, e você não goste, você tem direito de não gostar, você tem, mas isso fica para você. Isso você não tem o direito de externar para o outro. Isso fica para você, ó, não quero, não gosto, mas você tem que respeitar assim como o outro. Pode não querer e não gostar de você, mas ele é obrigado a respeitar a você. Está na Constituição, Constituição humana. Se está na Constituição humana, que é um documento falho, então na de Deus está mais bem escrito ainda do que isso. Então, se a gente tem um documento falho, que é humano, está escrito que a gente tem que respeitar as individualidades, porque a gente não vai fazer. A gente não faz por simples orgulho, por simples vontade de ferir. É o simples desejo de você se sentir num grupo que está acima do outro. Vou dar um exemplo, não sei se vocês já viram, um palestrante da Espírita, psicólogo, Marcos Lacerda, que ele tem um canal no YouTube, é Nós da Questão. E aí ele tem momentos de perguntas e respostas, tem momentos que ele faz algumas explanações. E numa de perguntas e respostas ele fala assim, como que era o nome? O título do vídeo era Não Fique com Feio. Aí ele entra no vídeo e fala, não é clickbait, mas não é isso que você está pensando. Me ouça até o fim para você saber. É uma pergunta de um rapaz que faz esse questionamento porque ele está se sentindo machucado. Qual foi a situação? Ele foi na academia tem muitas pessoas, e ele foi falar com uma moça. E a moça virou para ele e falou, eu não quero ficar com você, que você é feio. E ele ficou magoado e foi lá, né, chorar as pitangas dele lá, digitou lá, estou triste, por aí, papapá. Aí ele foi lá, aí foi fazendo os questionamentos, ele falou, não tem como saber se você é feio ou não, porque eu só estou te vendo. Ele falou, realmente existem pessoas que são mal diagramadas, isso é um fato. Biologicamente, você for lá, mas não é só isso que vai fazer a sua beleza. A sua beleza vai ser um pacote de coisas que vai fazer você ser belo ou não. Aí ele falou, o problema não é você, o problema foi o que foi feito a você. Ele falou, a moça podia simplesmente ter dito para você, não quero ficar, não, obrigado, não tenho interesse em você e tudo mais, e acabou. Mas ela sentiu necessidade de te ferir. Ela sentiu necessidade de se tornar uma posição superior de poder dizer para você, você é feio. E olhar, ferir. Aí que está a verdadeira feiura. É a moça que é feia. Essa feiura de dizer ao outro, de humilhar o outro, de não conseguir compartilhar, de não conseguir coexistir, de você estar no ambiente de trabalho, a pessoa te pede ajuda, você ajuda, mas quando chega a sua vez de pedir ajuda, a pessoa estender a pessoa, depois eu vejo, depois eu isso, depois aquilo. Essa atitude é a real feiura, o egoísmo, a vaidade. Isso torna a pessoa realmente feia, embora o corpo externo seja belo. Mas nós temos ferramentas para perceber isso e lidar com isso. Nós lidamos com as pessoas cotidianamente, nós temos intuição. Muitas das vezes a gente sabe que está sendo usado ou manipulado pela pessoa, só que a gente tem uma fé, por aí vai, e a gente vai fazendo aquela vista grossa.
Só que, eventualmente, como esse copo aqui está cheio, esse copo é constituído de milhares de gotas. Eventualmente, se eu colocar mais gotas nas gotas, ele vai transbordar. Numa gota específica, ele vai transbordar. É assim que somos nós. Você vai se permitindo ser usado, maltratado, abusado. Por aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Uma hora você explode ou vaza. Se nós estamos vendo, por que a gente vai permitir que o outro faça isso? Ah, você é espírita, isso é falta de caridade. A caridade inicial começa com você mesmo. Se você não se cuida, se você não se ama, se você não se protege, não defende os seus interesses, você deixa todo mundo passar, você se coloca na situação de subserviência total, os outros vão pisar e te usar. E quando você não tiver mais serventia, vão te descartar. Isso faz mal. Nenhum ser humano consegue viver nesse tipo de ambiente, seja num relacionamento afetivo, seja no ambiente de trabalho, seja o que for, não dá. Isso é como se fosse um câncer que você está gerando nas suas emoções. Você está sempre assim, ó. Você se esforça, aí você fala, se eu esforço ajuda, eu tenho que ter um retorno, que sinto muito, eu pelo menos sou assim, a gente faz o bem e espera o retorno. Não cheguei no nível de Jesus e vai com Deus. Não cheguei, não sei se vocês já chegaram nisso, mas eu me considero ser humano normal, mediano. Então, assim, você ajuda e hora de ser ajudado, né? Essa troca. Quando não há essa troca, você desbalanceia. É como se fosse a amor. É como se fosse o que está em um ficou travado em cima e o outro ficou travado embaixo. O aqui só. Você não consegue. Ninguém brinca nisso, né? Um em cima e embaixo. Tem que ser o quê? Essa oscilação. Mesma coisa vale para relacionamentos, o que for. Se não há essa oscilação, tem duas soluções. Sai ou você reclama. Ah, mas reclamar incomoda. Outro dia eu fiz uma coisa que uma amiga minha veio falar assim, que tem o LinkedIn, não sei se vocês sabem o que é, né? LinkedIn profissional. Aí eu fiz lá uma postagem falando, ó, sou formado, papapá, recentemente, tenho pouca experiência, e aí, se alguém puder, né, tô aí, vai levar. Aí minha colega veio falar, não pode fazer esse tipo de postagem. Eu fiquei pensando assim, por que não pode fazer esse tipo de postagem? É uma rede profissional. Sim. Mas eu tenho que dar uma volta enorme, fazer um elipse, fazer todo um monte de artifícios para a pessoa entender que eu estou procurando emprego. Porque a pessoa não pode simplesmente escrever lá, explicar que ela é, dizer, estou procurando emprego. Quem puder, ajude. Quem não puder, pelo menos não enche o saco. Né? Porque a gente não pode escrever isso, mas a gente pensa. Né? Até a pessoa, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Não, a pessoa fez esse comentário, eu guardei pra mim, ignorei porque eu já conheço a pessoa, já sei que a pessoa é aquela pessoa assim, que é... Feio. Resumiu bem. É aquela pessoa que ela te ajuda, ela te eleva diminuindo. Ela consegue assim, oi, bom dia, você tá bonito, mas... Depois do mais, que é o problema. Esse mais tem sido muito usado. Exatamente. Então, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós, às vezes, precisamos tomar atitude, dizer coisas, mas a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, o outro vai fazer, o outro isso, só que o outro, às vezes, não posso dizer a expressão, mas ele está tananã, andando para você. Na grande maioria, quando a gente pensa assim, principalmente quando você está, vou dar um exemplo cotidiano, você está numa festa, aí vai que você escorrega e cai. Na grande maioria, ninguém percebeu que você escorregou tudo. Ninguém vai lembrar. Mas você fica constrangido, vermelho, parece, entra no banheiro, lava o rosto, fica uma meia hora. Não, agora já esqueceram de mim, vou voltar. As pessoas nem viram. Talvez a meia luz que te ajudou a levantar, e essa meia luz que te ajudou a levantar já nem sabe mais de você. Não, Diego, deixa eu te falar, mas tem um monte de gente feia que vai ver. Isso aí com certeza. Isso já até aconteceu comigo na faculdade. Tinha na UFRJ, tinha uma biblioteca. E eles não colocaram aquela fita, né, Sim. na porta. Sim. E eles tinham o hábito de deixar sempre aberto. Então o meu cérebro, né? Aí eu vou estudar lá um pouquinho antes da aula. Aí estava aberto. Uma e a outra não. Eu sempre entro pela outra não. Aí, de cara. Só que eu fui rápido e pus a mão no relógio, o relógio, despudegou o relógio todo, mas todo mundo riu. Todo mundo riu. Ninguém pensou, nossa, será que machucou, quebrou alguma coisa? Sim. Todo mundo riu. Aí eu fui lá, sentei lá no mídia, aí eu fui lá fazendo isso porque você estava usando os óculos,
Imagina. Exatamente, ainda usa o óculos, senão. E vamos à terceira parábola. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa é aquela parábola que a moça, né, foi pega no adultério. E o pessoal queria apedrejar ela, tinha um monte de gente para apedrejar, né? Naquela época o pessoal não tinha nada a fazer. Então a coisa que chamava a atenção era sacar a pedra nos outros. Era tipo, qual é o evento? Vai ser quem? Ah, tem uma dúvida. Não, tem uma dúvida. Então, é basicamente esse pessoal. E aí juntou o pessoal, aí Jesus bateu lá, tá? Olhou, viu a situação, se abaixou e começou a escrever com o dedinho lá, ou o graveto. Não estava lá para dizer que ele possa até estar. Eu não lembro. Então, ele estava lá, escrevendo no chão. Aí os mais velhos, não, tem que deixar aqui, que é a lei e tudo mais. Só que aí tem gente que diz que só Jesus ficou lá um tempo escrevendo qualquer coisa, só desenhando, e tem locais que dizem que ele foi escrevendo um pequeno defeito de cada um. Né? E eu tenho a noção que Jesus conseguiu fazer isso perfeitamente, porque os nossos pensamentos plágicos, né? Como se fosse aqui. Então, todas as besteiras que eu penso, tudo mais está aqui. Eu não vejo, vocês não veem, mas os encarnados conseguem ver plenamente. E Jesus, no nível que ele está, era fichinha, vinha lá, viu o extrato. Já sei quem é. Aí foi lá escrevendo, aí cada um olhava assim. Isso aí me pertence, né? Daí cada um recuou outro sobre a linha. Aí Jesus vira para a moça e fala: cadê o pessoal aí? Ah, foi embora. Aí, tá. Então, faz o seguinte: vá e não peques mais. Ninguém te puniu, mas vá e não peques mais. Ele não disse, tá beleza, limpou, tá ótimo e vai. Ele disse, não peques mais, ou seja, não é novamente. Mas ele não estava dizendo que aquela moça era impura, era um lixo de ser humano. A questão dele era com erro. E o erro podia vir de qualquer um, era independente da persona, da pessoa que está ali. É você corrigir o erro. Tem a história dos leprosos, que só um voltou, né? E esse um não voltou até que lepra. E aí os 9 voltaram, porque Jesus é vingativo. Não deu lá o valeu Jesus, e aí Jesus falou: pode voltar para os 9. Não é essa a questão. A questão é que os 9 não mudaram a conduta que levaram a eles ter lepra. E aquele o ato dele pedir e agradecer, indicou a mudança. A mudança que fez que ele não voltasse ao estágio anterior. E tem um livro, cara, eu não vou lembrar, dizer, mas depois, aqui, esse livro foi uma história que meu pai fez a palestra, então aí eu vou esquecer o primeiro caminho. Mas depois, se alguém quiser, pro WhatsApp eu pergunto meu pai, ele diz o certinho. Que esses 10 vieram reencarnar no Brasil, lá em 1970, por aí. E adivinha, 9 vieram como leprosos. E esse 10º, ele veio como médico. E esses 9 foram cuidados por esse 10º. Caramba. Para ele superar a lepra. Ou seja, eles ficaram lá na lepra de Jesus. 2000 anos. Tá bom, vou colocar menos. Mas quase 2000 anos, até lá, o mesmo comportamento, o mesmo ciclo. E aquele 10º foi lá, aquele mesmo que auxiliou eles a seguir. Só que ele era médico e aquele local, aquele hospital, tinha uma parte espírita. Então era tipo a medicina do corpo físico e a medicina do espírito. E aí sim, finalmente, esses 9 desencantaram, como a gente gosta de dizer, e avançaram. Então, nós temos que perceber que o problema não está vamos no nosso problema do dia a dia, família, né? Não é o pessoal do trabalho nem nada. Onde a gente está a maior parte é para a família. Então é na família que são os nossos maiores obstáculos. Não é o chefe que você vê durante algumas horas e depois, puf, sumiu. Enche o saco às vezes? Enche, mas é normal. Se fosse divertido, acho que não tem um trabalho divertido para as pessoas. Até a pessoa que trabalha com coisas divertidas acha aquilo divertido, quando vira trabalho já é cansativo. Vamos dizer, uma pessoa que trabalha jogando. Para aquela pessoa deve ser horrível, porque ela fica horas e horas numa posição que deve gerar danos na parte fisiológica, né, do corpo dele. Então, para ele, até o jogo é um negócio cansativo. Nós geramos, agora me perdi, o jogo é me perdi. Família, obrigado.
nós temos o quê? Na família normalmente não é unida por afeto, é normalmente unida pelas nossas desavenças. Até uma vez numa terapia, a psicóloga falou assim para mim, Rodrigo, muitas das vezes, e ela disse que ela está falando de relacionamento, muitas das vezes a gente imagina que um relacionamento afetivo, a gente se una pelas coisas que convergem do positivo, né? Tipo, o Rodrigo é amoroso, a fulana é amorosa, aí vai, pum, lindo, maravilhoso. Na grande maioria das vezes, são as nossas falhas que nos unem. Ela falou que já tratou vários casais que eram, um era egoísta e o outro era egoísta, ou seja, ambos eram eu primeiro e depois você. Então, um tinha um hábito de cancelar incômodo, de cancelar tudo. E ela, consequentemente, também tinha o mesmo hábito, não podia. Ou seja, o defeito de um podia ficar a negligência de um junto com a negligência do outro, o outro está nem aí. Tipo, você não desmarcou? Porque eu também desmarcar, então... Tá tudo certo. Foi o primeiro que desmarcou. Basicamente foi isso. E funcionava. Muitas das vezes são os defeitos que nos unem. E nenhum relacionamento se mantém pelos defeitos. Infelizmente não se mantém. Porque a gente é como se fosse o defeito de um retroalimenta o defeito do outro. Então, quando um dos dois muda, tipo, pô, isso aqui não está bom. Você começa o negócio a ruir. Só funciona quando é unido pelas coisas positivas. E às vezes um tem um positivo X e o outro tem um positivo Y. Não precisa ser a mesma potencialidade, até porque nós seres humanos nós nos complementamos. Então, Rodrigo, agora sendo uma resposta da última pesquisa que foi feita, casamentos que duram mais de 30 anos, alguém fala. Deve ser isso. Dessa coisa né? Na pandemia, a gente viu É verdade. casamento, namoro, o que fosse, né? Fala sério, essa pesquisa é séria. A pesquisa foi feita agora e diz exatamente isso. Que a gente vê que como você pode ver é como se fosse uma união, só que essa união vira uma prisão. E quando você gera uma prisão, começa a você gerar no seu corpo físico, na sua mente, emoções ruins. Exatamente Sim. falando da pesquisa. Aí você vai gestando a sua futura doença. Isso pode ser um câncer, pode ser um infarto, pode ser uma aneurisma, pode ser, sei lá, o que for. Um órgão específico vai dar uma pipocada. Cada um tem uma região falha no corpo físico. Sim. Então, com certeza, quando você transforma o que deveria ser positivo, porque Deus, quando construiu, idealizou, era para ser positivo essa união. Não precisa ser homem-homem, o que for. A união era homem-homem, mulher-mulher, o heterossexual, né? Eu falei e deixei pela metade. Independente, onde há afeto. Só que a gente vai subvertendo ao longo dos tempos, de acordo com a nossa vontade, vai criando trisal, vai criando para favorecer comportamentos que a gente justifica que é amor, mas não é amor, é puro desejo. E se você está se vendo numa posição superior ao outro, porque se você pode, o outro não pode. Mas por que um pode e o outro não pode? Aí você vai criando situações complexas que um doutor chamado Paulo Musi, não sei se vocês já ouviram falar, na área de fisiculturismo, ele faz umas lives, essas coisas. Eu vou editar aqui a parte que ele falou com deboche, né? Então eu vou colocar o normal que está participando numa palestra espírita. Que uma moça, né, falou para ele assim, doutor Paulo Musi, eu queria tirar umas férias do meu namorado, tô cansado, veja umas bobas diferentes. Ele, assim, ele fica sempre andando numa bicicleta enquanto tá falando, não sei como é que consegue. Altas habilidades. Econômica e falando. Aí ele falou assim, não lembro o nome da moça, aí ele falou assim, aí ele questionou, por quê? Não, porque tem hora que enche o saco, a mesma coisa e tudo mais. Aí ele falou, termina. Agora, você quer criar uma situação complexa sem a menor necessidade. Porque, veja bem, você sai com outra pessoa, e o seu namorado não sabe. Aí um dia ele vai saber, não vai gostar. Aí vamos dizer que você consiga certamente convencer o seu namorado de que aquilo é normal e ficar os três. Aí ele falou, quando vocês forem dormir, se relacionar, e aí? Dorme um, aí ele falou, sim, olha o tanto de problemas que você está gerando, simplesmente que você não consegue controlar o que tem entre as pernas. Você não consegue controlar as suas emoções, as suas sensações. Você precisa
vivenciar tudo simplesmente porque você sente vontade. Não é porque a gente sente vontade de uma coisa que a gente deve fazer. Agora eu parei do música, agora sou eu que estou falando. Que eu sinto raiva. Sim. Se toda vez que eu sentir raiva dar um soco na pessoa, eu já estaria preso. Toda vez que eu penso alguma coisa que alguém me fez e falasse um palavrão, e eu penso, e falo às vezes, eu já teria mais inimigos do que amigos. Então, o corpo físico vai nos dar inúmeras sensações, inúmeras vontades, inúmeros pensamentos. Você vai se sentir atraído por A, B, por C, o que for. Mas entre você ceder ou não, aí que está. Isso é o que nos diferencia dos animais. Os animais têm só instintos. E o instinto não é ruim. Nós temos instinto também. Vamos dizer que isso aqui estivesse quente. Eu meto a mão, sinto e tiro. Porque se eu não tivesse esse instinto de conservação, eu ia colocar a mão aqui. Está quente. Nossa, eu devo tirar a mão ou não? Ah, vou tirar a mão. Tirei, já queimou. Então eu preciso desse alguns instintos eu preciso ter. Mas alguns instintos eu tenho que ter um autocontrole. Ou seja, está ligado ao bom senso. Se colocar na posição do outro e olhar. Se o outro fizesse comigo, eu ia gostar? Aí tem gente que gosta de fazer aquela tangente e não tinha problema nenhum. Aí você sabe, a pessoa só está distorcendo a realidade. Porque se fosse com ela, o outro estivesse fazendo com ela, ela não ia gostar. Mas ela, para poder se justificar, ela diz, não tem problema nenhum não. Eu já fiz isso, já fiz esse teste, tá? Que uma amiga, feio. Aí eu resolvi, isso é abuso. Aí devolvi na mesma moeda, né? No WhatsApp, eu falei. Aí ela falou, poxa, tá igual a mim. Isso é a mesma coisa que você faz. Gostou não? Ela, tudo bem. Mas você viu que a pessoa não gostou. Mas ela não reconheceu que era igualzinho a ela. Eu copiei, colei, só mudei ele por ela e adaptei para um homem falando para uma mulher. E pá, fiz. E a pessoa não gostou. Então, às vezes, tem que, se colocar no lugar do outro. Tem um ditado indígena, acho que é dos índios norte-americanos, que era que você tinha que passar X luas, né, vestindo o calçado do coleguinha, que aí sim você saberia a dor do coleguinha, que aí você sim tinha andado as pegadas do amiguinho. Então, é o que tratava desse ditado, que era para não julgar o outro, porque você não está vivendo a vida do outro, mas ao mesmo tempo que você não está vivendo a vida do outro, você também tem suas dificuldades, você não pode pisar nas dificuldades do outro, e o outro não pode pisar na sua, ou seja, você tem que ser respeitoso e vice-versa. É óbvio que vai ter momento de confronto? Vai. É natural da nossa natureza o confronto. Quando a gente se sente desafiado, a gente vai para o confronto. É uma coisa física. A gente vai. Mas aí a gente vai e depois para. Porque senão a gente vai sair estapeando. Eu quero se ver na academia, essas coisas que as pessoas querem usar o equipamento, principalmente homem, e parece que na hora que eu acho que o testosterona né, sobe, as pessoas ficam se olhando assim, tipo, eu não vou. Aí você fala assim, pô, isso é ridículo. Você está lá para um negócio para sua saúde ou para destruir o coleguinha e se mostrar? Você tem que escolher. Eu até, por exemplo, eu entrei para a academia, quando eu comecei a fazer, questão de saúde. Eu estava em processo depressivo e precisava fazer algo diferente para sair. E aí foi a academia. Eu não gostava de fazer exercício, tá? Eu fazia no colégio, depois parei. Aí ficava mais caminhado, mas não seria porcaria nenhuma, porque eu não podia focar. O problema no caso da depressão é a sua mente, que ela fica repetindo, e você fica no loop daquela sua dor específica. E no exercício você faz o quê? Foco. Tipo, eu tenho que focar, porque senão eu sofro uma lesão, né? Tem que fazer exercício, fazer uma força, sofro uma lesão. Então, você vai e foca. Para um vai ser exercício, para outro vai ser... Você faz no CrossFit? Então você está praticando a paciência. Também faço lá. Você tem que pegar, você pratica a paciência. Sai da depressão, entra para a paciência. É bom. Já evoluiu. Já é verdade. A força. Cheguei. Você vai no exercício, às vezes numa luta, numa dança, música, aprender a tricotar, ver série. Não aconselho ver séries grandes, tá? Aquelas Grey's Anatomy, que senão você vai ficar a vida inteira com aquela porcaria, 24 temporadas, cada um com 25 capítulos, você vai gastar um ano inteiro vendo aquilo e vai fazer mal à sua saúde. Veja séries menorzinhas. Mas você escolhe aquilo que vai ser a ferramenta que vai te tirar.
A única coisa é que a gente não pode é ficar sentado. Nós precisamos mover. Às vezes vamos ser nós mesmos que vamos pegar, a gente mesmo que vai mover. Sim. Às vezes outras pessoas vão falar, Rodrigo, não dá aqui, isso está te fazendo mal, você não está vendo, mas eu vou te dar um empurrão. Às vezes a gente vai espernear, a gente quer ficar aqui. Vai chegar depois, né? Mas a pessoa vai lá. Muitas vezes são os nossos próprios pais, aquelas pessoas próximas que fazem isso. E muitas das vezes, como a vida faz, são às vezes desafetos, que dá aquele coice bem sentido, que você sente assim, mas você vai. Você fica pé da vida com a pessoa, mas você vai por um impulso de raiva, vamos chamar assim. Você se move, porque a raiva também é positiva. A gente pensa, a raiva é ruim. Vamos dizer que você está querendo pegar uma estante e levar de um ponto ao outro. Não é normal. Não está travado, né? Aí você fica pé da vida e aí derruba o livro, mas você conseguiu, não conseguiu? Quem moveu isso? Foi a raiva, né, que você, essa emoção que gerou a adrenalina no seu corpo, mexeu um monte de coisa e você conseguiu mais força. Ou seja, você conseguiu pegar seu corpo físico mais energia para gerar uma força maior que você mesmo consegue fazer, mas que você ainda só acessa pela raiva. Então, a gente pode usar o negativo em nosso benefício. O negativo também é aprendizado, o nosso erro também é aprendizado. A gente não pode entrar no ciclo vicioso de já punir. Até porque a punição não serve para nada. A correção aí realmente serve, porque você muda o padrão. E se você punir, você se coloca na situação de vítima. Se você se coloca na situação de vítima, é confortável. Vamos dizer que você tem uma metáfora que era do quebra-ossos. Era um cara na época da Idade Média, que era cobrador não é de impostos, é o que empresta dinheiro, agiota, né? E ele era conhecido de quebra-ossos porque eles não pagavam, quebrava o osso, né? E aí ele fazia isso. Chegou a ser, por favor, pai, quebrei o braço, morreu, foi para um braço. Ele ficou lá, né? Todo mundo que ele quebrou os ossos lá, né, enchendo ele. Aí, Deus me ajude e tudo mais, eu entendi, me perdoe e tudo. Eu vou reencarnar e me faça reencarnar com todos os ossos frágeis que existem, né? Aquela doença dos ossos frágeis. Tem até um filme com o Samuel Jackson, Bruce Willis, que o Samuel Jackson é o vilão, e ele tem essa doença, se cair, quebra tudo. Né? Aí, o mentor, né, na história vira para ele, não vai nascer com os ossos frágeis, não, filho. Não vou te colocar em situação de vítima, não. Você vai nascer com os ossos muito bom, muito bom. Só que você vai ser médico, ortopedista, e vai trabalhar num local difícil pra caramba. Você vai ser necessitado, você vai ter que se virar para consertar os ossos dos amiguinhos que você quebrou. Caramba! Aí sim você vai crescer, aí sim você vai reparar o dano que você fez. E aí sim você não vai ser vítima, senão só revertir. Eu tirei você, o algoz, machuquei você. Aí eu fui aqui e fiz aqui. Aí eu fico nisso. Não acaba esse ciclo. Tipo, eu matei João. Na próxima encarnação tem que ser morto. Quem vai matar o Rodrigo? João. Aí na próxima vai matar o João. João vai acabar. Alguém tem que fechar, acabar esse ciclo. Então tem que modificar a forma. Muitas das vezes a gente acha que punir é simplesmente matou, morre. Estuprou, mas ele nasceu estuprado. Não. Muitas das vezes é você fazer exatamente o oposto do que você faria. E você vai ter que lutar com muitas adversidades para poder reparar o dano que você fez. E agora vamos ao trecho da libertação, como já disse o Divaldo, que é um trecho que eu desse. Tem água ali, se quiser, ó. Tem um garrafinho ali. Como é que a voz vai. Tá. O trecho da libertação é tipo os livros do André Luiz. Assim, tem o espírito, e ele é levado para um local, passa por informações, né? Ele vai sendo ensinado, né? Tipo, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Os livros do André Luiz eram muito assim, né? Levava ele para o local e falava, assim funciona, pá. E eram com instrutores distintos, né? Um livro era um instrutor, um espírito, instrutor e por aí vai. Nesse, o espírito está contando uma reunião que teve no umbral. Essa reunião tinha um seguinte objetivo, de conseguir eleger presidente que ia trabalhar, vamos chamar presidente, né? O chefão que ia servir para combater Jesus aqui na terra. Aí chamou, né? Então, né? Aqui vai o fulaninho. Aí cada um apresentou suas propostas e seu currículo. Né? Era o Congresso do Plano Espiritual. Isso. Aí o Congresso, cada um apresentando seus feitos ruins, né? Aí apareceu um candidato brinde, e foi esse que foi eleito.
que era um ex-comandante do Gengis Khan. E ele apresentou lá o currículo dele. Basicamente, simplificando, é que ele matava tudo. Homem, mulher, criança, pessoa, prefeito, cachorro, bicho, bebê, tudo. Fazendo tudo. Aí, nossa, é ele. Aí ele chegou e falou assim, a minha proposta é a seguinte. Aí ele falou, primeiro a minha proposta, aí eu já estou adiantando um pouco, era um deboche das 4 verdades do Buda. Porque ele criou 4 verdades. As 4 verdades do Buda, eu anotei aqui que eu não sei. A nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade do cessar do sofrimento e a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Aí ele falou assim, nós temos que ter as 4 verdades, que são as 4 verdades, os 4 pilares que conduzem nós humanos. Aí olhei para vocês as 4 verdades. E antes que vocês pensem que o pessoal lá do umbral é ignorante, eles não são. Eles são ignorantes no sentido de maldade, mas em nível intelectual é igual. Às vezes até muito mais do que a gente. Sabe como funciona a física, a química, a biologia? Dá uma aula. Aí vinha lá, tem o que eles estão falando aí, vamos. Primeiro, o homem redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se as tendências. E quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Prisão, coisas todas, vocês já estão entendendo. Diferenciar esse projeto, direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas, forças de gênese sexuais, e o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos, que se acercarão de futuras vítimas, enladeando-os nos seus jogos e envolvimentos enganosos, atraindo o animal que existe em cada criatura, e realmente existe um animal, nós somos animais, biologicamente falando. Eu me perdi aqui, o animal de cada uma criatura, a sua dominação será questão de tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. Aqui, nessa parte que é importante, o plasma do sexo, isso é o espírito, veja eu falando, vou chamar ignorante, o plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona abuso e vinculação, somente sendo interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Aqui eu vou abrir um parênteses. No livro do André Luiz, o espírito levou o André Luiz para trabalhar numa concepção. Aí o André Luiz entrando lá, o pessoal está fazendo as coisas lá. Pode não. Aí ele falou, mas observa. Aí você viu uma luz, aí falou, o que é esse cordão de luz aqui? Então, você não ia conseguir entrar, você ia bater nele. Quando há amor, existe isso, esse cordão. Ou seja, ninguém consegue entrar. Então nós só vamos entrar exatamente no instante que for para fazer a ligação. Espermatozoide, lá, fazer a concepção lá. Só aí que a gente vai entrar. Agora, quando não há isso, ocorre isso que ele falou. Plágio do sexo, impregnam os seus usuários. Por que será que muitas pessoas que abusam do sexo abusam cada vez mais? Isso vale para os vícios. Por que será que você cada vez mais aumenta o seu vício? Porque não te leva a uma coisa necessária, satisfação. O sexo leva a satisfação. Só que se você faz de qualquer jeito, você não alcança essa satisfação. Você fica tendo um orgasmo, mas simplesmente é a função biológica. Você exerceu a função biológica, ponto. Mas você não tem a satisfação que é do espírito. Você não tem, porque você não tem conexão. Divaldo, numa dessas palestras que ele está fazendo na Mansão do Caminho, que ele faz online, ele falou que o comportamento abusivo que se tem hoje, as pessoas estão esquecendo que para você ter amor, ter a conexão e a real função do sexo, demanda tempo. Você não faz isso em 5 minutos conhecendo uma balada, numa festa, no que for, e vai ali no campo e resolveu. Isso não existe. Mas, em compensação, você recebe presentinho. As porcarias do outro e as energias que funcionam como se fosse um tiro no pé. E os espíritos sabem disso. E isso ajuda eles a concluírem o que eles querem fazer. Prejudicar o nosso avanço. Que eles acham que isso é como se fosse assim, prejudicar o nosso avanço, eles crescem. Todo mundo vai evoluir em algum momento. Até eles. Mas eles só vão retardando.
O segundo pilar, narcisismo. É filho predileto, narcisismo, aí você pode aqui, você podia colocar Instagram, sem que ninguém já explicou o pessoal, né? Narcisismo, não sou contra as redes sociais. Tem a sua função, você se diverte, conhece pessoas e tudo mais. Mas existe a linha que você vai já descambando para o que eu vou ler aqui. Narcisismo é filho predileto do egoísmo, é pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Ou seja, nós temos isso. Nós gostamos de nos sentir desejados. Nos faz bem isso. Ah, tipo, tá me olhando, não sei o quê. Isso faz bem. Só que muitas pessoas se alimentam disso. Precisam de cada vez mais. Fomentando o campeonato da presunção das modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal no crescimento e na libertação. Veja bem, quando a gente enfia o pé na jaca nos nossos vícios, e a gente usa a argumentação de que eu sou livre, eu faço o que quiser, você está fazendo exatamente o oposto. Você está se tornando escravo dos seus vícios. Quando você tem controle, mesmo que seja assim, eu queria fazer isso. Aí você é livre, porque você está arbitrando. Vou ou não vou fazer. Quando você simplesmente vai de onda, você é simplesmente escravo das suas sensações. Você não é livre. Você mente para você, para te convencer e justificar que você é livre. Não, você não é. A grande maioria da população do nosso planeta hoje se encontra em estado de prisão. Não se encontra em estado de liberdade. Ele se encontra em estado de prisão criado pelos nossos próprios vícios. Nossos próprios vícios, e a gente se justifica para permanecer neles. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exige uma corte, aí agora eu errei aqui em português, exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação, pavoneando-se e exibindo-se. O indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores para cuidar apenas do exterior, do faustoso. A mentira e se insufla, porque a gente vê nas redes sociais, todo mundo está feliz, ninguém pode estar feliz. No profissional, todo mundo está ganhando milhões, está em Dubai, né? Estou em Dubai, ganhando rios de dinheiro. No Instagram, está namorando bombadão, a namorada bombadona, o carrão e tudo mais. Vamos dizer outra rede, no Twitter você está falando, cancelando alguém, né? E por aí vai. No Facebook, não sei que eu não tenho mais Facebook, não tenho espaço de Facebook. Então, uma briga com os outros. Então, é exatamente isso, uma briga com os outros. Mas se você usasse corretamente, você poderia o quê? Se integrar, trocar informações, conhecer pessoas. Tem gente, e aí que tem gente que diz isso para mim, não, entra pro Tinder, eu conheço uma amiga da prima, da irmã, da tia, da vizinha, né? Você vai, que casou no Tinder. Aí você vai lá, aí você só vê exatamente, eu já fiz a experiência para entrar para ver, você vê exatamente isso, autopromoção. Além de coisas que a pessoa usa para conseguir dinheiro e por aí vai, coisas mais subversivas ainda. Quando você vê exatamente aquele comportamento da pessoa que está se autopromovendo, seja para homem ou para mulher. A pessoa não está ali querendo conhecer alguém, a pessoa está ali querendo obter sexo e satisfação, que é egóica. Ninguém me curtiu. Você não leva aquilo para lugar nenhum. E cada vez mais as pessoas estão ficando mais sozinhas. Porque a pessoa não consegue, a pessoa associa a sua satisfação instantânea, que é o que a gente está, satisfação instantânea. O cara me curtiu, eu sou linda. A mulher me curtiu, eu sou linda. Por aí vai. Foi ali sair uns beijos para resolver. Satisfações instantâneas a gente está trocando por plenitude. A gente está pensando, o que eu quero? Eu quero comer. Comi, satisfeito. Queria comer um chocolate aqui, entupi. Só que eu nutri meu corpo? Não. Ou seja, chocolate, quando eu podia comer uma comida direita e nutrir meu corpo físico e essa alimentação ia suprir e não ia me trazer transtornos, enquanto se eu entubar meu corpo de chocolate vai trazer transtornos, além de espinha, glicose alta e por aí vai. A gente está fazendo escolhas cotidianamente, os espíritos sabem disso e sabem que a grande maioria quer o instantâneo. Então, eles simplesmente estão permeando as coisas. Então, como que eu posso dizer?
jogando o nosso xadrez, fácil, porque a gente dá a oportunidade, a gente abre a porta. Estou dizendo para a gente ser são? Não. Porque cada um de nós tem esses pilares dentro de nós mesmos, mas a gente maneja eles, escolhe ou não seguir. Terceiro pilar: poder. Tem prevalência na natureza humana, remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários. Ele se expressa de várias formas, se disfarça ou escamoteando, explorando aqueles que lhe se submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência de que se faz objeto. E aos competidores indomáveis, detestando, por projetar-lhe a sombra. O poder é o alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. O poder é aquele negócio que faz você se sentir que pode mais do que o outro, que merece mais do que o outro. Porque você tem mais, você estuda mais, você isso, aquilo mais, que seja mais que você escolhe, e você acaba em algum momento desvirtuando, achando que por pouquinha diferença você merece vantagens que o outro não tem, e você vai lá querer vantagem. Esse é o problema do poder. E o quarto pilar: din-din, que compra vidas e escraviza almas. Não está aqui escrito din-din, aqui fui eu que falei. Né? Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade. Ou seja, muitas das pessoas que dizem: eu vou ajudar, eu preciso do dinheiro. Ou as pessoas que fazem, né, que isso que eu considero autopromoção, e a pessoa está fazendo caridade. Olha aqui que eu estou fazendo a caridade, estou ajudando aqui os pobres, e aqui, é diferente de uma casa espírita fazendo um evento de ajudar e está publicando, porque isso você traz vista, outras pessoas vêm, outras pessoas vão ajudar, instituições e por aí vai. Tem uma diferença. Outra coisa, sou eu aqui, estou fazendo escarcel. Isso que eu estou me autopromovendo. E estou dizendo que isso é caridade, mas na verdade, na autopromoção, eu estou sabotando aquilo ali e estou manipulando as coisas. E às vezes estou dando aquilo que eu estou dizendo que dá. Depois que todo mundo viu, você pega de volta. Você pegou de volta, né? Porque muitas vezes não ocorre. Compra quanto dinheiro, falsa humildade, conforto. E tem uma principal. E o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. O que isso quer dizer? Eu vou colocar no popular. As facilidades nos enfraquecem o caráter, nos transformando em moles. Vamos chamar assim, né? Moles, vou dar um exemplo que todo mundo quer ver. Vamos dizer que o pai e a mãe passou sacrifícios enormes durante a vida para chegar onde tinha que chegar. Aí tem o filho. E aí, porque ele teve aquilo, ele sabe todas aquelas dificuldades que ele teve, e não tinha brinquedo, não tinha viagem, não tinha lazer, não tinha nada. Meu filho, tá tudo isso. Eu não tive. Aí quando você olha, seu filho faz nada em casa, ele te trata mal, às vezes está consumindo droga, às vezes está andando com aqueles amigos que você fala, de onde tirou essas crianças, Deus levou aí, tem interesse. E aí você fala, mas por quê? Se eu dei tudo, melhor colégio, melhor isso, melhor aquilo. É exatamente por isso, que ele não teve o esforço para conseguir aquilo. E a falta de esforço transforma a gente em fracos. Vamos pegar o exemplo da borboleta. Azul. Se você chegar e rasgar, vai a borboleta, ela cai no chão e morre. Porque aquele esforço dela romper o casulo vai endurecer o corpinho dela, aí ela vai conseguir voar. Então, se você tira esse esforço de fazer esse movimento do seu filho, do seu neto, do seu amigo, quem quer que seja, a natureza humana vai fazer de cair no chão. Vai demorar? Vai. A pessoa consegue reverter? Consegue, mas é muita dor. Então, às vezes, a privação que a gente passou, e a gente está querendo impedir de sofrer, de ter privações, sofrimentos, dificuldades, era necessário que ele passasse por aí. É óbvio que você não vai criar obstáculo naturalmente. Poxa, meu filho aqui quer pegar o biscoito. Poxa, eu vou colocar mais alto aqui só para ele dar dificuldade. Se você falou que vai ter dificuldade, então vamos ter dificuldade. Você não vai fazer isso. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto que me assusta no colégio. O filho vai te notar muito, vai lá, professor. Vai lá o pai, né? Reclamar com o professor. 4. Eu pago, eu quero 9. Aí eu pago, eu quero 9. Mas você paga, quer 9? Toma aqui 9. Aí vai nisso. Isso não ensina nada. Ensina seu filho que se ele subverter ou ele se impor ostensivamente contra o outro, ele vai ter vantagem, ele vai conseguir coisa. Aí se ele não consegue dessa forma, que a sua meta é nota boa, ele vai achar um jeito de conseguir a meta da nota boa. Qual é a meta da nota boa? Qual? Porque se o objetivo
Se é isso que eu quero, eu não estou focado na aprendizado, eu não estou focado na lição, eu estou focado no resultado. Eu vou dar um jeito de achar esse resultado que você quer. Você não quer que eu te dê esse resultado? Vou fazer. Aí cola. Aí cola ali, aí entra aquela frase. Quem não cola não sai da escola, aí faz a faculdade, quem não cola não sai da faculdade, vai trabalhar, quem não cola, aí não dá, né? Quem não trabalha sai demitido. Você não sabe nada. Ou você se encosta. E não avança e reclama de todo mundo. Seu colega avança, eu estou aqui há 10 anos, ele acabou de chegar e não avança. Porque você construiu uma história sua que depõe contra você. Sim. Você sempre subverteu as coisas. Ah, mas a culpa é dos meus pais. Até um momento, quando você virar adulto, aí passa a ser sua responsabilidade. Aí se você não consegue ver isso, faz terapia. Existem ferramentas para você fazer isso. Mas existe também, se demanda coragem para você se olhar. É como se você estivesse se olhando nu. Você está olhando nu, só a sua alma. Você tem que ter coragem de se ver nu. Muitas pessoas nem têm a coragem de se olhar no espelho, né? Não se olham, não veem as suas próprias coisas, porque, não quer. Imagina olhar a sua própria alma. Então a lição que eu deixo para vocês é que, já falei todas as partes, né? Que nós, os seres humanos, nós temos falhas. Os espíritos sabem das nossas falhas. Isso não nos torna um defeito, um erro de programação. Deus errou. Deus errou. Igual eu já ouvi falar no colégio, eu estava no Colégio Batista. Aí tinha prova de final de biologia, e aí a biologia era a única coisa que eu era bom. Aí o meu colega falou, ensina aí biologia, eu faço resumão. Vamos fazer um resumão. Aí tinha os dinossauros. Você sabe, né? Os dinossauros não existiram. Deus errou. Deus é perfeito, mas ele usou a terra de lixeira. Ele jogou essa tipo errei. Joguei lá, eu fiquei olhando ele assim. Aí eu olhei pro meu colega que pediu essa ajuda, que juntou o grupo, ele falou, acabou, deixa de dizer isso. Eu virei para ele e falei assim, você quer passar na prova ou não? Porque eu já passei, vou cuidar da minha vida. Especificamente não sabe como. Aí ele falou, eu falei tudo, então. Ou seja, Deus não erra. Deus não é uma habilidade que a gente tem a visão antropomórfica, que Deus é algo similar a nós. Não é. Deus não é igual. Nós somos uma invenção de Deus, não ao contrário. Então, a gente dá características humanas para Deus, é a mesma coisa que fazer a mitologia grega, né? Que tinha o Deus que pulava cerca da deusa, fazia a semi-deus e por aí vai. Isso são características humanas que você está dando para os deuses. E você está criando deuses para chuva, para isso, para aquilo. Existem os espíritos elementares que cuidam dessas coisas. Muitas das vezes essa mitologia veio de pessoas que tinham capacidade de evidência e viram esses espíritos trabalhando, como a pessoa não conseguia interpretar o que é aquilo, é um Deus. Tipo, está mexendo aqui no raio, é um Deus. Então, para a pessoa, na casa foi folclore. Era a revista em quadrinho da época, né? Era o Superman Batman, por aí fora da época. Né? Então, Deus não erra conosco. Nós erramos. E faz parte do aprendizado. Quando você pega alguém que trabalha com experiências, né? Você vai construir alguma coisa, a pessoa erra na hora certa. E dentro daquele acerto, às vezes ainda tem mais erros. A gente fala, faltava isso aqui. E às vezes aquele erro leva a novas descobertas. Porque às vezes o erro é um acerto. A pessoa fala, poxa, não sabia gritar isso, não. Isso é bom, isso aqui tem utilidade. E você vai e faz. Então nós temos que ter força para transformar os nossos defeitos em positividade. Ressignificar, que é a palavra do momento, né? Ressignificar aquilo para que a gente possa avançar. Que ficar estacionado, reclamando, só vai desperdiçar a existência. A nossa existência não foi para sofrimento. Embora muitas religiões, até espíritas, romantizam o sofrimento, que fazem a gente ter relações ruins, amizades ruins e por aí vai, não é para isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente veja o ruim, ok, isso é ruim, e você mude. Porque algum dia você teve sintonia com o ruim e algum dia você pode mudar a sua sintonia e ir para o positivo. Então é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada.